A Bíblia contém advertências severas contra a prática de feitiçaria e adivinhação, que Deus condena veementemente. Há uma história que narra como o rei Saul buscou a orientação da bruxa de Endor, apesar de ser proibido por Deus. O desfecho desse encontro permanece um mistério, já que não fica claro se foi realmente o espírito de Samuel ou algo demoníaco que se manifestou. Na Bíblia, essas práticas são consideradas falsificações da espiritualidade sagrada. A Bíblia condena todas as formas de feitiçaria, pois Deus não aprova experiências sobrenaturais que não venham dele. As nações vizinhas à Terra Prometida estavam repletas dessas práticas, e Deus alertou o povo de Israel para que não se envolvesse com elas. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12, fica claro que esses costumes eram abomináveis aos olhos de Deus, como sacrificar filhos, praticar adivinhação, lançar feitiços e comunicar-se com os mortos. A bruxaria busca poder e conhecimento em uma espiritualidade que não está alinhada com Deus, sendo, portanto, uma forma de idolatria. Satanás tenta desviar o coração das pessoas do verdadeiro Deus, imitando milagres através do poder demoníaco. No centro da bruxaria está o desejo de conhecer o futuro e controlar coisas que pertencem somente a Deus. Em vez disso, devemos buscar a verdadeira fonte de força, que é Deus. A história da bruxa de Endor suscita uma questão importante: quem realmente falou com Saul? A Bíblia desencoraja fortemente a prática de bruxaria, aconselhamento psíquico e métodos similares. Apesar disso, a própria Bíblia relata casos de feiticeiros e bruxas, como o encontro com a bruxa de Endor, descrita em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 ao 25. Neste capítulo, presenciamos os trágicos acontecimentos que cercaram o reinado do rei Saul sobre Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, filho de Quis, pertencente à tribo de Benjamim. O profeta Samuel convocou uma assembleia de todo o povo de Israel em Mitzvah e relembrou como Deus os libertou do Egito e os salvou de seus inimigos. Apesar de todas as bênçãos de Deus, o povo rejeitou e exigiu um rei. Samuel, então, escolheu Saul por meio de sorteios, e ele se destacava por ser alto, mais do que qualquer outro rei da época de sua unção. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12, é dito que ao entrarem na terra que Deus lhe deu, os israelitas não deveriam imitar os detestáveis caminhos das nações vizinhas. Práticas como sacrificar filhos, adivinhação, feitiçaria e consultar médiuns eram repudiadas por Deus, e por causa dessas práticas abomináveis, ele expulsaria tais nações diante dos israelitas. Portanto, eles não deveriam se envolver com tais práticas. Quando Saul se viu em apuros após a morte de Samuel, buscou aconselhamento divino, mas Deus não lhe respondeu através de sonhos, visões ou profetas. Saul foi rejeitado por Deus devido a seu coração rebelde. Sentindo-se desesperado e sentindo falta do conselho de Samuel, Saul decidiu buscar respostas por meio de métodos proibidos, como a consulta à bruxa de Endor. Embora Saul tivesse banido todos os feiticeiros e mágicos de seu reino, ele procurou a bruxa porque estava preocupado com a batalha dos israelitas contra os filisteus e desejava obter orientação. No entanto, ele descobriu que não havia meios legítimos de comunicação com Deus disponíveis para ele. Determinado a obter respostas, ele quebrou suas próprias leis e recorreu à bruxa de Endor, pedindo-lhe para invocar o espírito do profeta Samuel para prever o futuro. Embora a bruxa tivesse expressado a preocupação devido à lei que proibia a bruxaria, Saul prometeu que ela estaria protegida e jurou que não sofreria punição por isso. Saul assegurou à bruxa que ela não seria punida, jurando pelo Senhor. Ele esperava receber a ajuda de Samuel, mas foi surpreendido por uma reação dura e ressentida do espírito. Samuel repreendeu implacavelmente Saul, mostrando sua irritação por ter sido perturbado. No mundo dos mortos, a raiva de Samuel em relação a Saul ainda persistia. Entre outras coisas, Samuel revelou a Saul que seu trágico destino era resultado de sua grave culpa. Saul não havia obedecido às ordens de Deus
e por isso receberia uma punição adequada. Samuel previa um desastre iminente para Saul, seus filhos e o acampamento de Israel. Apesar de sua profunda tristeza, Saul jejuou e foi à batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Nessa batalha, os filisteus mataram os 3 filhos de Saul, Jonatã, Abinadab e Malquizua. Quando os arqueiros filisteus se aproximaram para capturar Saul, ele pediu a seu ajudante que o matasse com uma espada, mas o ajudante estava com medo e hesitou. Então, Saul optou por se matar, caindo sobre sua própria espada, pois não queria ser capturado e humilhado pelo inimigo. Este capítulo da Bíblia tem dividido os estudiosos em 2 interpretações. Alguns acreditam que foi de fato o espírito de Samuel que a bruxa convocou, enquanto outros argumentam que era um espírito maligno se passando por Samuel. No entanto, a Bíblia não oferece uma resposta definitiva e o mistério em torno do encontro com a bruxa de Endor continua sendo um tema de debate na erudição bíblica. Independentemente de qual interpretação seja adotada, a história serve como uma advertência contra a busca de orientação por meio de práticas proibidas por Deus. Consultar os mortos era uma ação proibida, e a história de Saul nos lembra dos perigos de se envolver em tais práticas. Esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abraço e até a próxima!